Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abordar um território assim, frequentemente minado por emoções intensas, né? A educação religiosa infantil e seus ecos dentro da família. Especialmente quando existem pais ou membros da família mesmo que não compartilham das mesmas crenças. O ponto central da nossa análise hoje, que a gente tirou direto das fontes que recebemos, gira em torno de uma ideia bem provocadora. Ensinar fé a crianças está longe de ser uma ação neutra. E pode, sim, em diversas situações, minar a tranquilidade, a harmonia de lares com integrantes ateus ou agnósticos. Exatamente. É um tema que, nossa, toca em convicções muito profundas, sabe? Sobre como criar os filhos, sobre valores, sobre o propósito da vida mesmo. E as fontes que a gente tem aqui trazem uma colisão bem interessante de perspectivas. Sim, o material é rico mesmo. De um lado, a gente tem a defesa, assim, convicta da fé como um alicerce, né? Indispensável para a infância, uma fonte de conforto, de orientação moral. Do outro lado, a gente encontra relatos bem pungentes e análises críticas sobre os potenciais danos dessa mesma educação religiosa, principalmente quando ela colide assim, de frente com a descrença ou ceticismo dentro da própria família. E essa colisão é, importante dizer, não é só na teoria, né? As fontes detalham experiências bem concretas. Vão desde dilemas morais complicados até rupturas familiares bem dolorosas. Ok, então vamos tentar desempacotar isso aqui. Nossa missão hoje é justamente navegar por esses pontos de vista tão diferentes e pelas vivências que estão descritas nas fontes. A gente quer entender as nuances, as justificativas de cada lado, sabe? E os impactos reais no dia a dia da família, buscando oferecer uma visão mais completa dessa dinâmica que é bem complexa. Vamos começar então pela perspectiva que valoriza a fé na formação das crianças. Uma voz que aparece bastante no nosso material é a da deputada estadual Janaína Pascoal. Ela faz questão de dizer que respeita as famílias ateias, que optam por ensinar o ateísmo aos seus próprios filhos ali dentro do seu lar. É um ponto de partida interessante, esse reconhecimento da autonomia da família, né? Mas onde que a visão dela fica mais incisiva? Bom, a questão central para ela surge quando essa esfera familiar, na visão dela, invadida, sabe? Por influências de fora que buscam minar a fé da criança. Ela chega a classificar como um ato de maldade quando alguém, principalmente agindo de forma profissional, tipo autores de livros, professores, tenta ativamente tirar de uma criança a ideia da existência de Deus. Ah, entendi. Então a crítica dela é mais direcionada a uma proselitização ateísta voltada para crianças que já estão num contexto de fé. Exatamente. Ela menciona especificamente livros de ateísmo para crianças, citando os do Richard Dawkins como exemplo. Para o Pascoal, isso é uma interferência indevida, que remove o que ela vê como um pilar de conforto vital para a criança enfrentar as dificuldades da vida, que são inevitáveis, né? Ela argumenta que a crença em Deus dá força, estimula para o bem. E ela até questiona, de forma retórica, o que se ganha ao arrumar implica com Deus, sugerindo que isso deixaria as crianças sem alicerces emocionais e morais. Essa ideia da fé como um alicerce emocional, um escudo protetor, é muito forte, né? Em muitas culturas, a religião é vista como algo fundamental para formar o caráter, para dar resiliência. A ênfase nessa visão está toda nos benefícios que se percebe na fé como um suporte para a vida, quase como uma necessidade psicológica básica para a criança. E ela vai até além, comparando o ateísmo militante, aquele que busca ativamente convencer o outro a não crer, a uma forma de pregação, ou até mesmo uma religião às avessas, com seus próprios dogmas e missionários. É uma caracterização forte essa, equiparar o esforço de, digamos, descatequizar ao de catequizar, colocando os dois como proselitismo. Isso deixa bem claro uma das pontas desse debate que as fontes trazem pra gente. Exato. Agora, vamos virar a moeda. As fontes que a gente analisou também dedicam um espaço bem grande para explorar a perspectiva oposta.
focando nos potenciais danos e conflitos que a educação religiosa pode gerar em certos contextos familiares. E uma figura central nessa discussão é a Tracy Harris, conhecida pela participação no programa The ACEC Experience. Certo. E qual é o argumento principal da Harris, segundo o material que a gente tem? Olha, a Harris foca diretamente nos impactos prejudiciais dos valores familiares religiosos. Ela critica o que descreve como a eficiente máquina de relações públicas da religião, que, segundo ela, frequentemente leva ao crédito e tem uma boa reputação mesmo em áreas onde, na visão dela e com base nos relatos que ela coleta, causa danos significativos para as relações familiares. Danos de que tipo, especificamente? Que danos seriam esses? Ela argumenta que, em muitos casos documentados, a estrutura da família acaba sendo distorcida para servir a ideologia religiosa. Ao invés da ideologia ou da prática religiosa servirem para o bem-estar e para a união da família, entende? Ela usa uma analogia que eu achei bem eficaz para ilustrar isso. Pensa assim, atividades familiares como ir a jogos de futebol ou assistir a recitais de piano dos filhos servem idealmente para unir a família, criar laços, memórias, né? Mas como ela aponta, ninguém é expulso da família ou rejeitado por não gostar de futebol ou de música clássica. Entendi. A participação é opcional, né? O vínculo da família continua ali, independente do interesse individual naquela atividade específica. Exato. Já a religião, na análise da Harris, baseada nos casos que ela acompanha, pode se tornar uma ferramenta perigosa. Ela afirma que a religião em certas famílias e comunidades só serve à família enquanto os membros da família servem à religião. O momento em que um membro deixa de servir, ou seja, questiona, duvida, abandona a fé, é frequentemente um momento em que os laços familiares ficam tensos ou até se rompem mesmo. Esse é um ponto crucial, né? O argumento central da Harris, então, que ela constrói a partir da experiência dela e dos inúmeros relatos que chegam a programas como o dela e a organizações de apoio. É que a adesão à ideologia religiosa pode, em certas circunstâncias, se tornar mais importante que o próprio bem-estar dos membros da família e a autonomia individual deles. A existência de grupos como o Recovery from Religion, que segundo a Harris foram inundados por chamadas Nossa. e recebem um volume massivo de pedidos de ajuda ligados especificamente a estresse familiar de fundo religioso, isso sugere que essas situações, infelizmente, não são casos isolados, sabe? Mas um padrão que se repete para algumas pessoas. Daqui a gente entra num ponto nevrálgico, né? O que o título da nossa análise de hoje levanta. A não neutralidade do ensino religioso e especialmente pela ótica de quem não crê. A Harris argumenta com muita veemência contra a ideia de que ensinar religião para uma criança é um ato neutro ou universalmente bom. Por quê? E quais são os mecanismos que ela aponta para essa não neutralidade? Bom, o primeiro ponto que as fontes destacam é o dos valores condicionais. A Harris cita exemplos como ministérios tipo Focus on the Family, que ensinam explicitamente que o propósito da vida é conhecer e glorificar a Deus. Ora, se esse é o propósito, isso automaticamente invalida ou pelo menos diminui qualquer outro propósito de vida que uma pessoa possa ter, especialmente alguém que não acredita em Deus, né? Ou seja, a própria definição de uma vida com propósito já exclui quem não compartilha daquela premissa teológica específica. Fica implícito. Exatamente. Outro exemplo que ela dá são livros infantis que afirmam categoricamente: os valores começam com Deus. A implicação direta, mesmo que não seja dita com todas as letras, é que pessoas sem Deus não podem ter valores genuínos ou uma base moral sólida. É isso que a Harris descreve com aquela metáfora bem vívida de veneno embrulhado em bacon. Veneno embrulhado em bacon. Explica um pouco melhor essa imagem, parece forte. A ideia é que ensinamentos potencialmente prejudiciais ou excludentes, o veneno no caso, são apresentados junto com valores que são universalmente positivos. Honestidade, bondade, amor ao próximo, o bacon, algo que todo mundo gosta, né? Palatável. Para uma criança fica muito difícil separar as duas coisas. Ela absorve a mensagem de que ser bom está intrinsecamente ligado a acreditar em Deus.
E, por extensão, que não acreditar implica não ser bom ou ser moralmente inferior. Nossa, isso realmente ilustra como a não crença pode ser sutilmente enquadrada não só como uma visão de mundo diferente, mas como uma falha moral ou existencial mesmo. Essa própria estrutura de valores, como apresentada nesses exemplos, já planta sementes de conflito e invalidação em famílias com diversidade de crenças, porque desqualifica implicitamente quem está fora dela, né? E o segundo ponto levantado pela Harris questiona diretamente certas narrativas teológicas e suas implicações para a família. Ela cita a passagem bíblica onde Deus pergunta: "Por que você honra os seus filhos mais do que a mim?" A Harris expressa, assim, uma perplexidade com a ideia de um Deus onipotente, supostamente perfeito, que seria tão incrivelmente inseguro a ponto de exigir ser amado e honrado acima dos próprios filhos. E qual o contraponto que ela oferece a essa ideia? O que ela argumenta? Ela argumenta que qualquer pai, mãe ou avô humano minimamente amoroso desejaria, acima de tudo, que seus filhos e netos se amassem, se cuidassem uns dos outros. Priorizando o bem-estar das gerações seguintes? Certo. A exigência divina de prioridade absoluta soa, na análise dela, como uma insegurança que não combina com a onipotência e a bondade plenas. Entendi. A implicação dessa crítica no contexto da família é que esse tipo de ensinamento pode criar uma tensão de lealdades muito fundamental, né? Se a devoção a Deus exige colocar os interesses ou o bem-estar dos filhos em segundo plano, ou até mesmo rejeitá-los caso eles se afastem da fé, isso estabelece um potencial conflito direto com o amor parental incondicional que muitas pessoas consideram o ideal. Exatamente. E esses conflitos, infelizmente, não ficam só no plano teórico, né? As fontes, especialmente através dos relatos que a Harris compilou, mostram como eles se manifestam de forma bem dolorosa na vida real. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos concretos que foram compartilhados. Sim, ouvir as experiências diretas geralmente é bem impactante. Ajuda a entender a dimensão do problema. Um padrão que aparece bastante é a pressão para fingir. A Harris observa que, em muitas famílias religiosas, o objetivo não parece ser tanto cultivar uma fé genuína e profunda nos membros mais céticos, mas sim pressioná-los a, pelo menos, continuar fingindo que acreditam. Isso, segundo ela, cria um ambiente inseguro onde ninguém pode ser honesto. Mina a confiança, a autenticidade nas relações. É um paradoxo interessante e triste, né? Busca-se manter uma aparência de unidade religiosa, mas à custa da honestidade e da conexão real entre as pessoas. O custo psicológico de viver uma farsa dentro do próprio lar deve ser, nossa, imenso. Outro ponto dramático é a situação das crianças divididas. A Harris enfatiza que crianças ou adolescentes que começam a ter dúvidas ou a perder a fé, e ela ressalta que isso não é uma escolha, como escolher torcer para um time, né? É algo que acontece. Essas crianças acabam se sentindo rejeitadas de qualquer maneira. Como assim, de qualquer maneira? Explica melhor. Se a criança ou jovem decide ser honesto, compartilhar as dúvidas ou a descrença com a família crente, frequentemente enfrenta rejeição explícita, críticas, sermões, castigos ou até um distanciamento emocional, sabe? Por outro lado, se decide esconder os verdadeiros sentimentos para manter a paz ou para não desapontar os pais, ela sente que o amor e a aceitação que recebe são direcionados a uma versão falsa de si mesma, a uma mentira. Isso configura o que a Harris chama de rejeição implícita. A conclusão dela é bem desoladora. Essa criança não pode vencer. Ela fica presa num dilema sem saída satisfatória. Isso se conecta diretamente com aquela ideia dos valores condicionais que a gente mencionou antes, né? Se o amor e a aceitação da família estão, na prática, condicionados à manutenção da crença religiosa, então a criança percebe que, ao perder a fé, ela perde também a base desse amor. É uma situação de vulnerabilidade extrema. Exato. E o impacto nos pais ateus, dentro de famílias com cônjuges ou parentes crentes, também é um foco importante nos relatos. As histórias que a Harris compartilha pintam um quadro realmente angustiante.
Tem relatos de pais ateus vendo seus filhos pequenos, tipo 8, 10 anos, chorando compulsivamente, porque aprenderam na igreja ou na escola dominical que o pai deles vai para o inferno por não acreditar em Deus. Isso causa um estresse real, um medo genuíno na criança e uma dor profunda, um sentimento de impotência no pai, que vê o filho sofrendo por causa de uma doutrina que ele não compartilha, mas que foi ensinada por outros membros da família ou da comunidade. Nossa, é difícil até imaginar o sofrimento de uma criança lidando com essa ideia. E a angústia do pai ao ver isso, sentindo-se muitas vezes incapaz de proteger o filho dessa dor, sem criar ainda mais conflito na família, né? Outro cenário comum são as ameaças de divórcio. A Harry cita casos concretos onde o cônjuge crente ameaça abandonar o casamento se o outro se assumir ateu. Ela menciona exemplos tipo uma esposa dizendo: se você se tornar ateu, eu vou te deixar, mesmo depois de anos de casamento, de vida juntos. Isso demonstra, na visão dela, como a ideologia religiosa pode se sobrepor aos votos do casamento e aos laços afetivos construídos ao longo do tempo. Mostra a força que a identidade religiosa pode ter, né? A ponto de ser considerada um pilar mais fundamental para o casamento do que o próprio relacionamento com o cônjuge, em alguns casos. É bem intenso. Temos também os casos de deserdamento e exclusão familiar. Pais ou outros familiares religiosos que literalmente cortam laços, sabe? Deserdam emocionalmente ou até financeiramente membros da família que revelam sua descrença. A Harris menciona especificamente o caso das Testemunhas de Jeová, como um grupo onde essa prática pode ser particularmente severa. Ela cita o medo de um filho de ser completamente rejeitado pelo pai e de causar problemas de saúde na avó idosa, caso contasse a verdade sobre sua falta de fé. É interessante notar o contraste que a Harris aponta aí. Frequentemente, segundo os relatos, são os membros religiosos da família que iniciam e mantêm o corte de relações, enquanto os membros ateus ou ex-crentes tentam muitas vezes em vão manter algum tipo de vínculo. Uma assimetria bem dolorosa, né? Comunidades muito fechadas, como algumas comunidades judaicas ortodoxas ou islâmicas mencionadas nas fontes. Pessoas que perdem a fé nesses contextos sentem que sair do armário como descrente não é uma opção viável, porque arriscariam perder não só a família, mas toda a rede social, o emprego, a estrutura de vida, devido ao isolamento e à dependência econômica e social da comunidade. Sim, a interconexão entre vida religiosa, social e econômica nessas comunidades torna a dissidência algo extremamente custoso. Quase uma morte social, como você disse. O exemplo do jovem Sikh ilustra isso de forma dramática. Os pais dele, que já suspeitavam ou sabiam da descrença dele, ameaçaram considerá-lo morto para eles caso ele cortasse o cabelo, que é um ato simbólico de afastamento da fé Sikh que proíbe o corte. Essa ameaça o paralisou, mostrando o poder coercitivo que a estrutura familiar e comunitária pode exercer para manter a conformidade religiosa externa, mesmo quando a crença interna já foi embora. É uma forma de controle que aprisiona a pessoa numa identidade religiosa que ela não sustenta mais intimamente. Puxa vida! E não podemos esquecer da manipulação emocional, que pode ser mais sutil, mas igualmente poderosa. A Harris relata o caso de uma tia que, convenientemente, teve um sonho, no qual ela viu o sobrinho ateu levando os irmãos mais novos para o inferno junto com ele. Ela usou esse suposto sonho para intensificar a pressão da mãe e irmãos dela sobre o rapaz, para que ele voltasse à fé pelo bem dos irmãos. Nossa! Utiliza-se a culpa, o medo, a responsabilidade pelos outros como ferramentas para coagir a pessoa a se conformar, explorando os laços afetivos que já existem. É bem pesado. Por fim, tem a situação de adolescentes mantendo a farsa. Muitos jovens, mesmo já não acreditando, sentem-se obrigados a fingir que ainda têm fé para não desapontar os pais, especialmente se os pais são muito devotos ou ocupam posições de liderança religiosa. O exemplo citado é o de um filho adolescente de um pastor adventista. Ele se sentia esmagado pela pressão de ser visto pela mãe como o único filho que ainda demonstrava interesse por Jesus.
enquanto ele secretamente já não acreditava mais. O peso de carregar as expectativas e a identidade religiosa dos pais era enorme. Essas histórias são realmente fortes. Elas trazem à tona os custos emocionais, psicológicos e sociais muito tangíveis que podem surgir quando a conformidade religiosa é imposta ou rigidamente esperada dentro da família. Elas desafiam frontalmente a noção, expressa lá pela Paschoal, de que a fé na infância e na família é sempre e somente uma fonte de conforto, um bem intrinsecamente benigno nesses contextos mais conflituosos. Inclusive, as fontes chegam a mencionar a discussão crescente sobre a necessidade de se reconhecer e validar algo como a síndrome de trauma religioso. Sim, essa síndrome é mencionada como uma forma de dar nome e legitimidade ao dano psicológico real que algumas pessoas sofrem ao deixar ou ao viverem em ambientes religiosos que elas percebem como tóxicos, controladores ou abusivos. Reconhecer essa possibilidade não invalida as experiências positivas que muitas pessoas têm com a religião, claro, mas destaca que a experiência religiosa não é monolítica e pode sim, para alguns, ser fonte de sofrimento significativo, especialmente quando está entrelaçada com dinâmicas familiares disfuncionais. Então, o que emerge dessa análise toda das fontes é uma tensão muito clara, né? De um lado, a gente tem a perspectiva de que a educação religiosa é um ato de proteção, oferece conforto, estrutura moral, um sentido para a vida da criança, e a retirada disso é vista como uma maldade, como expressou a Paschoal. Do outro lado, a gente tem a vasta quantidade de evidências anedóticas e análises apresentadas pela Harris que sugerem que essa mesma prática, em famílias com diversidade de crenças, pode ser fonte de profunda angústia, rejeição, conflito e ruptura familiar, impactando dolorosamente pais e filhos ateus ou que questionam a fé. O ponto central que ressoa é inegável, ensinar religião não é, de fato, um ato neutro para todos os envolvidos. Essa exploração nos força a olhar para além das noções simplificadas de valores familiares ou educação religiosa. Ela revela a complexidade inerente a essas questões e o imenso potencial que as crenças profundas, sejam elas religiosas ou seculares, têm para moldar, unir, mas também para tensionar e até romper os laços familiares. É interessante notar que as fontes mencionam, por um lado, um possível aumento nos casamentos interreligiosos, o que poderia sinalizar uma maior tolerância social à diversidade de crenças. Por outro lado, alguns estudos citados pela Harris também apontam para potenciais focos de conflito e taxas de divórcio possivelmente mais altas nesses mesmos casamentos interreligiosos, dependendo das crenças específicas e do nível de dogmatismo envolvido. Respeitosa, com visões de mundo fundamentalmente diferentes dentro da família, continua sendo extremamente relevante e, para muitos, um desafio considerável. E essa constatação nos leva à nossa provocação final para quem nos acompanha hoje. Diante das divisões profundas e da dor real que essas questões podem causar, como seria na prática, no dia a dia, um respeito genuíno e funcional por crenças divergentes dentro de uma mesma família? É realmente possível navegar por essas diferenças existenciais tão fundamentais, especialmente quando há crianças no meio, sem causar dano psicológico, sem exigir conformidade velada ou explícita, sem, no fim das contas, minar a paz e a própria integridade dos laços familiares? Fica aí a reflexão. Agradecemos imensamente por nos acompanhar nesta análise aprofundada de hoje. Esperamos que a discussão tenha sido esclarecedora, talvez desconfortável em alguns momentos, né? Mas que principalmente tenha provocado reflexões importantes sobre um tema tão humano e universal. Até a próxima.